Polícia Federal indiciou o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, em investigação sobre um esquema de rachadinha no gabinete dele. A PF aponta os seguintes crimes: corrupção passiva, peculato e associação criminosa. Um assessor e um ex-funcionário do parlamentar lulista também foram indiciados por corrupção passiva e associação criminosa. A gente recuperou, claro, um áudio obtido pelo site Metrópolis e comentado aqui no Papo Antagonista em novembro de 2023, que mostra Janones defendendo a prática de rachadinha, que é um eufemismo, é um método popular, coloquial, de se chamar um esquema de peculato em gabinete, um esquema de desvio de recursos públicos, de apropriação criminosa de salários de assessores. Vamos acompanhar, vamos lembrar o áudio de Janones, é a voz dele, sim, pode soltar. O não me corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi R$675 mil na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai, eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo. Por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, líquido. Só que aí o Mário, os 10 mil é dele líquido, eu dos 25, 15 eu vou usar para pagar as dívidas que foram em 2016. Você vai ganhar 10 mil, não é justo, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tiver sequer colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, nenhuma. Para mim hoje renunciar é uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma decisão da justiça, o André perdeu o mandato. Você sabe o que é uma entristecer? 1 milímetro. A gente sempre ri, para não chorar, evidentemente, diante desse áudio, porque a cada etapa de investigação que avança, ou de investigação que não avança, como aconteceu na Câmara dos Deputados, graças ao relator Guilherme Boulos, que passou um pano danado para a rachadinha do Janones, a gente tem que lembrar exatamente a defesa do esquema que foi feita pelo deputado lulista. Graeb, ele fala ali em diversos momentos, não é um esquema, etc. São só umas pessoas que eu confio, porque eu tive o patrimônio dilapidado. Essa é a parte que o sujeito posa de vítima para defender um esquema criminoso. Que é como se as outras pessoas tivessem a obrigação de pagar as despesas dele, dos projetos pessoais dele. Exato. É vítima da própria ambição. Eu tenho uma parte de mim que me empurra a vender as minhas coisas para entrar na política, eu não consigo me defender. Alguém tem que me ressarcir. Francamente, né? É você mesmo que decidiu, deputado Janones, entrar para a política. Você decidiu queimar o seu patrimônio nessa empreitada. Então, arque com as consequências ao invés de roubar. Perdão, eu não posso falar essas palavras, né? Não, mas a indignação mostra, porque o desvio de recursos públicos por meio da apropriação criminosa de salário de assessores é um crime grave, é uma violação grave, porque os assessores legislativos, eles existem em tese não para abastecer o cofre, o bolso do titular do gabinete, eles existem para prestar serviços legislativos. Exatamente. Então eles são remunerados para prestar serviços públicos, de interesse público, da sociedade, ajudar ali na elaboração de leis, etc. É para isso que eles existem. Se o salário deles é utilizado para enriquecer ou pagar despesas pessoais do titular da pasta, que é a mesma coisa, então não há necessidade de haver esse cargo. O parlamentar pode ter, eventualmente, menos assessores ou pode, inclusive, batalhar para que o número seja reduzido, para que haja uma diminuição dos gastos públicos. Ou então recebe e nunca mais. se faz isso. Ou então recebe mais e não tem assessor nenhum. Tudo bem, faz tudo sozinho. Né? Não sou a favor de que recebam mais. Não, eu tô brincando, Felipe. Enfim, eu usei uma palavra que não é adequada, porque tecnicamente a gente precisa zelar pelo uso correto das palavras. Isso é peculato.
não é roubo, certo? Apropriação de no jargão dinheiro. popular, né? O pessoal chama de tudo quanto é jeito. Mas o que me fascina nessa fala do Janones é essa ideia de que ele dilapidou o patrimônio dele como se fosse algo que não partiu dele, não começou, aconteceu e terminou com ele mesmo. Ninguém o obrigou, ninguém pôs revólver na cabeça, vai ser deputado, homem. Não, Graeb, eu achei que ele tinha sido forçado a gastar dinheiro e agora estava exigindo o retorno. Muito bem, em junho a Polícia Federal confirmou a autenticidade da gravação, que é de fevereiro de 2019, período referente ao primeiro mandato de Janones, segundo o portal. Quer dizer, esse áudio ele foi divulgado por um site que apontou que ele é de fevereiro de 2019. Essa data é importante, porque há muita alegação de que não estava no mandato dele ainda, etc. No entanto, há elementos que apontam que já estava no mandato de deputado federal, sim. O áudio foi registrado por Cefas Luiz, ex-assessor de Janones, e a PF afirma no relatório que os dados fiscais analisados não deixam dúvidas no que concerne ao exaurimento do crime de corrupção passiva. E a corporação acrescenta, aspas, por meio deles, a equipe investigativa se deparou com uma variação patrimonial a descoberto do parlamentar nos anos de 2019 e 2020, respectivamente, de R$ 64.414,12 e R$ 86.118,06. Fecho aspas. Em outro trecho do relatório, a PF diz, aspas, o deputado federal André Janones é o eixo central em torno do qual toda a engrenagem criminosa gira. A investigação expôs a ilicitude de seus atos em todas as etapas, desde o início até o desfecho. Fecho aspas. Saiu agora há pouco, há poucas horas antes de começar esse programa. Claro que a gente vai ler aí o documento completo, já estávamos lendo, mas você tem aí o indiciamento apontando uma prática criminosa e que o áudio escancara de uma maneira absoluta. A questão é você reunir ali todos os elementos que estão indicados por aquela ação que soa, inclusive, como uma coação, porque são servidores que, obviamente, ficam numa posição de que só terão o cargo, terão a manutenção do cargo se participarem do esquema, quer dizer, se entregarem uma parte de salário ou salário completo para aquele deputado que foi eleito. Tem um outro trecho, inclusive, que foi identificado pela Polícia Federal, em que o Janones fala que está indo para o plenário da Câmara dos Deputados e até reclama que ainda não tem um assessor de plenário, então que ele não sabia exatamente para onde ir, porque é o primeiro mandato dele, etc. Então, quer dizer, naquele dia já havia uma sessão da qual ele participaria como deputado federal. Por que isso é importante? Porque houve discussão na Câmara de que, não, mas isso se refere ao mandato anterior, que era um de deputado estadual, me parece, lá em Minas Gerais. Exatamente. E aí, se é do mandato anterior, então não pode haver cassação desse mandato, porque a dívida da eleição é anterior, é a de deputado estadual. Só que o esquema estava sendo defendido e a Polícia Federal está investigando e apontando que existe no mandato dele de deputado federal. Ele foi eleito em 2018. A legislatura, ao contrário da presidência, ela começa um mês depois. Geralmente você tem um recesso ali até 31 de janeiro, começa em 1º de fevereiro a legislatura. Quer dizer, o mandato dos deputados federais, dos senadores. O do presidente, como todos sabem, começa ali de 1º de janeiro, com a posse. Muito jornalista que tem que cobrir a posse não consegue aproveitar o seu Réveillon, então sabe bem. Mas o dos deputados começa ali em fevereiro, e foi em fevereiro mesmo, já empossado, que Janones falou essas barbaridades, Greg. Felipe, indiciamento, ou seja, a polícia já considerou que existem indícios suficientes para que, enfim, o Janones seja investigado. Depois disso, pode vir uma denúncia, pode começar um processo contra o deputado federal, no STF, né? Denúncia da Procuradoria-Geral da República, atualmente sob comando de Paulo Gonet, ao Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se abre a ação penal. Exato. Portanto, se recebe a denúncia, e aí no processo tem ampla defesa, até o julgamento se decide se condena ou se absolve.
Então tem um longo processo ainda para transcorrer, até a gente saber no que vai dar juridicamente esse processo do Janones. Pode ser até que ele perca o cargo, não sabemos. Mas, enfim, sobre o aspecto político, a esquerda desvalorizou tanto os crimes de corrupção, de apropriação de dinheiro público, que é bem possível que o Janones, mesmo que seja denunciado, consiga se reeleger se tiver que disputar outra eleição. E vamos lembrar, quem passou um baita pano para o Janones na Câmara dos Deputados? Sim. O candidato a prefeito aqui em São Paulo, Guilherme Boulos, que agora anda dizendo que rachadinha é crime, não importa quem faça, mas passou um pano gigante para o Janones, para livrar a cara dele de consequências políticas lá dentro da Câmara, né? Aliás, foi convidado a participar da sabatina OA, feita por mim e por Carlos Graeb, e decidiu não participar. Mandou o comunicado com essa decisão no dia seguinte à primeira participação da deputada Tabata Amaral. Certamente essa pauta seria levantada na sabatina, Guilherme Boulos teria de se explicar, preferiu não fazer isso. Então, a gente critica, evidentemente, até porque a alegação que o Boulos dá para ter defendido a não cassação, não avanço do processo no Conselho de Ética, que poderia resultar na perda do mandato do Janones, é que teve rachadinha no campo bolsonarista, ninguém foi punido no Conselho de Ética, etc. Se não serviu contra eles, então não pode servir contra nós. Ainda que fosse tudo igual, ainda que todo o processo, o esquema, a maneira como isso foi encaminhado, fosse tudo absolutamente igual, a alegação, do ponto de vista da moralidade pública e da própria moralidade individual do parlamentar, ela não está correta. Quer dizer, se um grupo político passa pano, zela pela impunidade de um dos seus integrantes, então o outro grupo político tem que fazer isso também. Quer dizer, o momento de grandeza, aquilo que um parlamentar, uma autoridade pública deveria fazer, Graia, assim, olha, vocês aí não punem as suas maçãs podres. Vocês aí, quando tem um integrante envolvido num esquema criminoso, vocês atuam para blindar, para poupar, pela impunidade. Nós aqui não. Há provas contra ele e é inadmissível que um parlamentar brasileiro permaneça no mandato, mesmo depois da sociedade inteira saber que ele defende que o dinheiro público é o dinheiro do povo, aquele que trabalha, vá para o bolso dele, porque ele está com patrimônio dilapidado pelos gastos que ele teve em razão da sua ambição pessoal. Então essa é a postura correta, moralmente elevada. Aquela postura que se nivela por baixo, que limpa a própria sujeira na sujeira do outro, essa é a postura imoral, é a postura do populismo, é a postura do nós contra eles, que, na verdade, quando aparece a sujeira, é só nós. É um grande nós. É esse conjunto que formou há muito tempo a Frente Ampla pela Impunidade, cada um tem a sua sujeira e todos acabam se defendendo e usando ali, enfim, os objetivos de cada um pelo objetivo do grupo, Greg. Só queria lembrar qual foi o argumento que o Boulos usou para votar contra, né, o prosseguimento do processo contra o Janones no Conselho de Ética. O judiciário vai fazer o seu trabalho, ou seja, ele lavou as mãos. Aqui, como você estava dizendo, a gente deixa tudo como está. Se acontecer alguma coisa lá no judiciário, é outro problema. Então é uma renúncia, né, a fazer a coisa certa. Mesmo quando os indícios são absolutamente escancarados, como nesse caso do Janones. Esse caso não deixa margem, já não deixava no início margem à dúvida. Agora, com o avanço da investigação da PF, deixa dúvida negativa, né? E a PGR do Paulo Gonir vai denunciar? Mas mais do que isso, o Supremo Tribunal Federal vai condenar? Quero ver. Porque Flávio Bolsonaro, que
foi acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de liderar uma organização criminosa que desviou 6 milhões de reais da Assembleia Legislativa, dos crimes, portanto, de organização criminosa, de peculato, de lavagem de dinheiro, ele teve o seu foro privilegiado retroativo, que era uma coisa inédita, concedido pela segunda turma do STF, com votos de Ricardo Lewandowski, indicado por Lula, Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques, indicado pelo pai dele. Então houve uma blindagem no Supremo em relação a casos da chamada rachadinha. Será que vai ter agora com Janones também? O Supremo vai ser tipo Guilherme Boulos? Vamos ver. Então ia dizendo, a gente tem a impressão de que a PF também lava as mãos. Fala, ó, eu indiciei porque também parece um áudio, o sujeito está defendendo, tinha que investigar, aparecem ali quantias dissonantes, vamos dizer assim, atípicas, não estão exatamente de acordo, tem todos os elementos aí, PGR, se vira. Mas lá em cima é que é o problema, porque a jurisprudência é da impunidade, é do jeitinho, é da manobra. O problema do Janones... E ele é amigo do poder, né? Então, eu não sei, né? O problema do Janones é que, embora ele seja um cara com projeção, conhecido e tudo mais, ele é um novato na Câmara, se aproximou recentemente do petismo. Duvido que o petismo vá fazer qualquer gestão muito grande, gastar cartuchos, sabe, com o Janones. Então, eu acho sim que o mandato dele, prosseguindo, havendo a denúncia, está em risco. Porque ele não passou tempo bastante em Brasília para acumular aquele capital político. Sei lá, às vezes conhecer as tramóias do outro lado, né? As pessoas certas, que permite a um político se agarrar ali, né? Com uma trepadeira numa árvore, né? Então, vamos ver. Não tem muito... Agora, que é feia a história, é feia, e os dados que estão vindo à tona só a tornam mais feia ainda. E vamos lembrar que é uma figura muito emblemática do lulismo. Era o garoto propaganda do Lula nas redes sociais ao longo da corrida eleitoral. Quer dizer, ele foi pego, flagrado, num esquema de rachadinha, defendendo o esquema criminoso. E o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi acusado de assédio sexual.